Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós nesta manhã. Eu sou o Bispo Rinaldo Jobe, do Ministério Tesouros Eterno, Casa de Oração. Somos de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Nós estamos vivendo a jornada de 60 dias, juntamente com um grande número de irmãos, com o tema Das Ruínas ao Perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração de Deus. Nos episódios anteriores, nós já estudamos o reconhecimento das ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos como a disciplina é importante nas nossas vidas, também aprendemos como remover os escombros e preparamos o nosso coração para a reconciliação. Agora nós seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar preso às perdas, Ele quer reconstruir nossas vidas, nossos relacionamentos, nossa família e a nossa comunhão com Ele. E hoje chegamos ao 22º dia do mês de Ave e somos conduzidos a um dos temas mais delicados e, ao mesmo tempo, mais libertador de toda a nossa caminhada. O tema de hoje é perdão sem negar a justiça. Isto é algo interessante e nós precisamos pautar nas Escrituras Sagradas. Vejamos o que está escrito em Gênesis 50, do 15 ao 21. Gênesis 50, do 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado. Porque te fizeram mal, agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Romanos capítulo 17, capítulo 12, versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vinguei a vós mesmo. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, nós estamos tratando do perdão sem negar a justiça. Poucos assuntos são tão mal compreendidos quanto o perdão. Ao longo dos anos, muitas pessoas compreenderam que perdoar significava esquecer imediatamente. Na verdade,
Não é esquecer que faz com que o perdão exista. O perdão é um elemento espiritual que precisa ser expressado. Outras foram ensinadas que perdoar exige retirar todas as consequências. O perdão nem sempre vai anular as consequências. As consequências, elas são eliminadas com atos de justiça. Algumas pessoas acreditam que se houver perdão, a confiança deve ser restaurada no mesmo instante. Também não é verdade. Confiança perdida deve ser reconquistada. E há quem pense que perdoar significa voltar para o mesmo ambiente, entregar novamente o mesmo acesso ou agir como se nada tivesse acontecido. Também não é assim. Pode sim, se você foi perdoado ou se você perdoou e quer dar uma oportunidade, quer ter novamente a confiança, isso é uma decisão sua, não é uma obrigação de quem perdoa. Mas será que é isso que a palavra de Deus realmente ensina? A resposta para alguma das questões anteriores é não. A Escritura nos chama ao perdão, mas também nos chama à verdade. Nos chama à misericórdia, mas também nos chama a praticar a justiça. A palavra de Deus nos chama a abandonar a vingança, mas também a proteger o vulnerável. Deus nos chama a amar, mas nunca o chamar o mal de bem. Por isso, hoje precisamos tratar este assunto com muito equilíbrio, porque uma compreensão equivocada do perdão pode prolongar sofrimento e impedir responsabilização de quem praticou o mal e até colocar pessoas novamente em ambientes perigosos. A Bíblia apresenta uma definição muito diferente. Perdoar significa renunciar à vingança pessoal. Significa recusar ocupar o lugar de juiz absoluto. Perdoar significa entregar a Deus que ele faça justiça. Mas isso não significa impedir que a verdade apareça. Também não significa esconder as provas, nem impedir que a autoridade responsável cumpra sua função. Você pode perdoar um agressor, um abusador ou até mesmo um ladrão, mas não pode impedir que a justiça corrija os seus erros. Por quê? Porque abuso, violência e roubo, além de ser pecado, é crime. E crime a justiça terrena trata. O pecado nós podemos perdoar ou não. Perdão e justiça não são inimigos, andam juntos. Eles caminham juntos quando compreendemos corretamente o caráter de Deus. Nós estamos vivendo nesses dias estudando a Paraxá Re, que significa ver, que Deus está vendo. Esta porção continua colocando diante do povo escolhas e responsabilidades. Ela ensina que o povo de Deus não deve responder ao mal copiando o comportamento do próprio mal. Nossa resposta precisa ser diferente. Nós precisamos ter resposta santa, verdadeira e responsável. Ao mesmo tempo, alguns registros históricos ligados a este dia lembram períodos de perseguição e sofrimento vivido pelo povo judeu. Esse, essa memória nos ensina algo muito importante. Perdoar não exige apagar a história. A memória pode continuar existindo para educar, proteger e impedir que o mal se repita. Podemos lembrar sem alimentar vingança. Podemos contar a verdade sem cultivar o ódio. Podemos buscar justiça sem nos transformar naquilo que combatemos. Essa é a diferença entre um coração governado pelo Espírito de Deus e um coração governado pelo ressentimento. Esse equilíbrio já aparece na própria Torá. Em Levítico 19, reúne 4 orientações extraordinárias. Primeiro, não alimentar ódio no coração. Segundo,
corrigir o próximo. Terceiro, não buscar vingança. E quarto, não guardar o rancor. Observe cuidadosamente. Deus não manda fugir e nem fingir que nada aconteceu. Também não manda alimentar o ressentimento em silêncio. A palavra de Deus ensina que o mal deve ser tratado de maneira responsável. A ofensa precisa ser reconhecida. O pecado deve ser confrontado, mas o coração não pode transformar essa dor em desejo permanente de destruição. A Torá proíbe a vingança, mas nunca proíbe a justiça. Pelo contrário, a mesma Escritura que declara não te vingarás, também ordena em Deuteronômio que juízes sejam estabelecidos e que a justiça seja buscada com fidelidade. Isso revela algo extraordinário. Deus nunca nos chamou para viver presos ao ódio, mas também nunca nos chamou para fechar os olhos diante da injustiça. Existe uma diferença muito importante entre vingança e justiça. A vingança pergunta: como posso fazê-lo sofrer? Como posso devolver exatamente a dor que recebi? A vingança pergunta: como posso destruir sua reputação? A justiça faz perguntas completamente diferentes. A justiça pergunta: o que realmente aconteceu? A justiça pergunta: quem precisa ser protegido? A justiça pergunta: como impedir que esse mal se repita? Qual é a resposta proporcional aos fatos? A justiça pergunta: existe reparação possível? A vingança procura satisfação pessoal. A justiça procura verdade, proteção e restauração da ordem. A vingança normalmente age sem ouvir. A justiça examina fatos, testemunhos e responsabilidades. É exatamente por isso que o perdão bíblico nunca nos transforma em pessoas passivas. Ele nos transforma em pessoas livres da vingança. E essa diferença ficará ainda mais clara quando olharmos para uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia, a vida de José, que conseguiu perdoar seus irmãos sem jamais chamar o mal que sofreu de algo bom. Quando chegamos ao final do livro de Gênesis, encontramos uma das cenas mais emocionantes de toda a Escritura. Depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo. Durante muitos anos, José havia tratado todos eles com bondade. Mas agora pensaram, talvez ele estivesse apenas esperando nosso pai morrer para finalmente se vingar de nós. Esse medo revela que eles conheciam a gravidade daquilo que havia sido feito. Eles sabiam que tinham vendido o próprio irmão, sabia que havia mentido ao pai, sabia que haviam provocado anos de sofrimento a José. Então José responde com uma pergunta extraordinária: acaso eu estou no lugar de Deus? Essa frase resume uma das maiores lições sobre o perdão. José recusou ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor Jesus. Ele abriu mão da vingança. Mas observe cuidadosamente o restante de sua resposta. José não diz: vocês não fizeram nada. José também não afirma: foi apenas um mal-entendido. Muito menos José declarou: o que vocês fizeram estava certo. Pelo contrário, José disse claramente: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que declaração poderosa! José chama o pecado pelo nome. Foi mal o que vocês fizeram. Foi injustiça o que vocês aplicaram em mim. Foi uma traição que eu sofri, recebida de vocês. Foi violência o que vocês fizeram comigo. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que Deus permanece soberano durante todo aquele processo. Isso nos ensina um princípio que nunca podemos esquecer.
O bem que Deus produz não transforma o mal prático pelas pessoas em algo correto. Se Deus transforma uma experiência dolorosa em amadurecimento espiritual, isso não significa que a atitude do ofensor deixou de ser pecado. José conhece duas verdades ao mesmo tempo. Seus irmãos foram responsáveis pelo mal que lhe praticaram. E Deus permaneceu soberano, capaz de transformar aquela dor em instrumento de preservação para muitas vidas. Outro detalhe extremamente importante aparece quando voltamos a alguns capítulos da história. Muitas vezes lembramos apenas do abraço entre José e seus irmãos, mas esquecemos todo o processo anterior. Quando eles chegaram ao Egito, José não revela imediatamente quem é. Ele observa, faz pergunta, cria situações que revelam o caráter de seus irmãos. O momento decisivo acontece quando Judá se oferece para permanecer no lugar de Benjamim. O homem que um dia participou da venda do irmão agora demonstra disposição para sacrificar-se por outro irmão. José percebe sinais concretos de transformação. Isso nos ensina uma dimensão fundamental. Perdão não é a mesma coisa que confiança. O perdão pode começar como uma decisão diante de Deus. Eu não virei buscar vingança. A confiança precisa ser reconstruída por atitudes consistentes. E o acesso ao relacionamento pode mudar conforme a prudência exigir. Isso significa que alguém pode perdoar sinceramente e ainda assim não devolver imediatamente o mesmo nível de acesso e de confiança que havia anteriormente. Existem pessoas que se humilham, pedem perdão e exigem que o outro confie nele imediatamente. Não, você precisa de produzir fruto para que o outro passe a confiar em você novamente. Já tratei de tantos casos conjugais e que agora, depois de confessado e perdoado, aí o que traiu, o que errou, quer que o outro confie imediatamente. Não, dê um tempo, produza fruto, viva a consequência do seu erro, viva, prova que você mudou, que o outro vai passar a confiar em você. Porque não confiar imediatamente, isso não é falta de perdão, é sabedoria. O estudo apresenta 4 elementos importantes para uma restauração saudável. Primeiro, a verdade. O que aconteceu precisa ser reconhecido, sem minimizar os fatos. Depois, o arrependimento. Quem causou o dano precisa assumir responsabilidade. Quem causou o dano em seguida precisa fazer a reparação. Sempre que possível, aquilo que foi quebrado deve ser restaurado. E, por fim, o tempo. A confiança não é reconstruída apenas por palavras. Um casal aqui na minha igreja, o moço traiu a esposa, praticou o homossexualismo com vários homens de programa por aí, voltou, confessou, a irmã estava disposta a perdoar e ele já queria ir para a cama imediatamente com ela. E eu disse: não, 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 não. Primeiro você vai ao médico fazer um exame de sangue e saber se você não está com AIDS ou qualquer outra doença. Só porque ela te perdoou, não vai evitar de você adoecer ela se você estiver doente. Tempo é necessário para curar relacionamentos que foram feridos. A confiança não é reconstruída apenas por palavras. A confiança cresce quando as atitudes coerentes se repetem ao longo do tempo, dando fruto bom. Por isso, nunca devemos pressionar alguém dizendo: se você me perdoou, precisa confiar em mim imediatamente. Não, não, não. A Bíblia não ensina isso. A confiança, ela vai nascer e não pode nascer da pressão. Tem que nascer com o tempo. E quem precisa receber confiança é que tem que se esforçar pelo fruto. A confiança nasce do caráter demonstrado diariamente. Esse princípio já aparece na própria Torá.
Em Números capítulo 5, Deus ensina que quem pecou contra outra pessoa deve confessar e reparar o dano. Observa como isso é importante. A Bíblia nunca transforma o perdão em licença para fugir da responsabilidade. Quem está verdadeiramente arrependido não diz: se você me perdoou, não pode mais cobrar aquilo que devo. Também não afirma: se Deus já me perdoou, não preciso reparar o prejuízo. Essas frases utilizam a graça para escapar da responsabilidade. O verdadeiro arrependimento faz exatamente o contrário. Ele procura reparar os danos, ele procura aceitar as consequências, ele procura respeitar os limites estabelecidos pelo tempo e compreende que a confiança talvez leve tempo para ser restaurada. Na tradição judaica, isso é reforçado, esse mesmo princípio, ao ensinar que ofensas contra o próximo exigem mais do que uma oração particular. Quando houver prejuízo, a pessoa deve procurar reparar, pedir perdão, perdoar e tratar aquilo que está ao seu alcance. Isso impede que alguém utilize uma experiência religiosa para fugir da responsabilidade humana. A espiritualidade nunca substitui a verdade. A espiritualidade conduz à verdade. Um pedido de perdão genuíno possui característica muito clara. Reconhece especificamente o erro, não apresenta justificativas, demonstra compreender o dano causado, busca fazer reparação, assume as mudanças concretas e respeita os limites da pessoa ofendida. Existe uma enorme diferença entre dizer peço perdão, mas você também errou. Isso não se faz quando alguém está se humilhando. É afirmar o que fiz foi errado. Não quero justificar minhas atitudes. Reconheço o dano que causei e estou tomando medidas para não repetir esse comportamento. O primeiro pedido continua tentando defender a própria imagem. Peço perdão, mas você também errou comigo. Isso não é forma de pedir perdão. O segundo forma revela um coração verdadeiramente quebrantado. Assume o erro, faz a confissão, fala a verdade, assume as consequências e espera o tempo. É justamente esse equilíbrio entre perdão, responsabilidade, justiça e restauração que o apóstolo Paulo irá desenvolver ao ensinar a igreja sobre como vencer o mal sem reproduzir a maldade que recebeu. O apóstolo Paulo aprofunda esse ensino em Romanos 12. Ele orienta os discípulos a não pagar o mal com o mal. Depois ele acrescenta: não vos vingueis a vós mesmo. Observemos cuidadosamente. Paulo proíbe a vingança pessoal, mas ele não proíbe a justiça. Logo depois, em Romanos 13, ele reconhece que Deus estabeleceu autoridades para preservar a ordem e enfrentar o mal. Esses dois capítulos precisam ser lidos juntos. Romanos 12 ensina que o cristão não deve assumir o papel de vingador, mas Romanos 13 mostra que existe autoridade responsável para tratar aquilo que exige justiça. Eu perdoo quem comprou o meu carro e não me pagou, mas ele irá à justiça para que a justiça determine o modo com que ele vai me pagar. Isso é certo. E eu perdoo quem violentou alguém da minha família, mas isso não vai isentar de eu denunciá-lo à justiça para que ele pague pelo crime que ele cometeu. Perdão e justiça caminham junto. Isso significa que uma pessoa pode perdoar sinceramente e, ao mesmo tempo, registrar os fatos, apresentar documentos, procurar proteção, comunicar a autoridades responsáveis, buscar a reparação, cooperar com a justiça. Perdão é uma decisão espiritual, justiça é uma responsabilidade social. Uma não elimina a outra.
Não é porque eu sou cristão e eu perdoo que eu vou isentar a pessoa de cumprir o seu dever com a justiça. O próprio Jesus ensinou, ele confirmou esse equilíbrio. Em Mateus 18, Jesus apresenta um caminho para tratar conflitos de comunidade. Quando possível e seguro, a conversa começa de forma pessoal. Se necessário, testemunhas serão chamadas. Depois, pessoas responsáveis da comunidade participam do processo. Isso demonstra que Jesus nunca ensinou a esconder o pecado, muito menos a igreja ou líderes esconder o crime que pessoas cometeram. Ao mesmo tempo, precisamos aplicar esse ensino com sabedoria. Existem situações em que um encontro direto colocaria a vítima em risco. Quando há abuso, ameaça, violência ou desequilíbrio de poder, a pessoa não deve enfrentar o ofensor sozinho. Ela deve procurar líderes responsáveis, familiares confiáveis, profissionais capacitados ou autoridades competentes. A Bíblia nunca usa o perdão para retirar a prestação ou a proteção dos vulneráveis. Lucas 17 acrescenta outro detalhe importante. E Yeshua reúne 4 elementos: atenção, confronto, arrependimento e perdão. O Senhor não ensina uma paz construída sobre fingimento. O pecado é tratado, o arrependimento é esperado e o perdão é oferecido. Isso nos ajuda a compreender uma diferença muito importante. O perdão pode começar dentro do coração da pessoa ofendida, como uma decisão de não buscar vingança. Mas a reconciliação completa exige verdade. Sem verdade, existe apenas aparência de paz. E Deus nunca constrói relacionamento sobre aparência. Há outro episódio marcante no Evangelho. Durante seu julgamento, em João 18, Jesus recebe uma agressão injusta. Ele não responde com violência, mas também não chama aquela agressão de correta. Ele perguntou: se falei mal, mostra em que errei. Mas se falei bem, por que me feres? Que equilíbrio extraordinário nas suas emoções. Jesus não devolveu o mal, mas também não silenciou diante da injustiça. Isso nos ensina que mansidão não significa ausência de voz. Podemos perguntar, solicitar esclarecimento, apresentar fatos, pedir tratamento justo. Tudo isso sem pedir que a vingança governe nosso coração. Talvez uma das perguntas mais comuns seja esta: o perdão é um processo? A resposta apresentada até aqui pelo nosso estudo é muito equilibrada. O perdão pode começar com uma decisão, mas emoções talvez precisem de tempo para acompanhar essa decisão. Alguém pode dizer diante de Deus: hoje escolho não buscar vingança, e ao mesmo tempo reconhecer: ainda preciso de cura. Isso não significa falta de fé. Feridas profundas sempre desaparecem imediatamente. Perdão, as feridas profundas nem sempre desaparecem imediatamente. Elas podem exigir oração e tempo para ser curada. Talvez um acompanhamento pastoral, aconselhamentos e limites consistentes para produzir cura naquele que foi ofendido. A maturidade espiritual não se mede pela velocidade com que alguém deixa de sentir dor. O verdadeiro objetivo é impedir que a dor continue governando o nosso futuro. Também é importante compreender que perdoar não significa esquecer. Quando a Bíblia afirma que Deus não se lembra mais dos pecados perdoados, ela não descreve perda de memória. Ela revela que Deus não mantém aquela culpa como condenação permanente. Nós talvez continuemos lembrando, mas esta memória pode ser transformada. Ela deixa de produzir vingança e passa a produzir sabedoria.
Sabedoria para reconhecer sinais de risco, para estabelecer limite, sabedoria para proteger outras pessoas, sabedoria para evitar que o mal se repita, sabedoria para ter uma memória curada. E a memória curada diz: isso aconteceu, foi errado, mas essa experiência agora me ensina a caminhar com discernimento. Já a memória dominada pelo rancor vive dizendo: eu jamais descansarei enquanto não devolver exatamente a mesma dor. É justamente desta prisão que Cristo deseja nos libertar. Por isso, a nossa jornada apresenta um ensino precioso sobre limites saudáveis. O limite não é uma tentativa de controlar o outro, é uma decisão sobre nossa própria participação. Podemos dizer: não continuarei esta conversa enquanto houver ofensas. Questões financeiras precisarão ser documentadas. Não retornarei a esse ambiente enquanto não houver condições seguras. Se a ameaça continuar, procurarei ajuda. Limites claros não contradiz o padrão. Eles protegem a vida. Da mesma forma, nem todas as pessoas que perdoamos continuarão ocupando o mesmo lugar em nossa caminhada. Alguns relacionamentos serão restaurados, outros permanecerão com convivência limitada. Alguns talvez precisam ser encerrados. Yeshua amava as pessoas, mas João registra que ele não se confiava indiscriminadamente a todos. A Bíblia faz menção de que Jesus citou que Judas era ladrão. O amor nunca limita o discernimento. E a confiança sempre é reconstruída por meio de frutos, nunca apenas de palavras. Talvez hoje exista alguém que você precisa perdoar. Talvez exista também alguém de quem você precisa pedir perdão. Ou talvez você precise apenas entregar ao Senhor o peso da vingança, que ainda tenta controlar seus sentimentos e pensamentos. Lembre-se da grande verdade desta mensagem de hoje. Perdoar não é negar a ferida. Perdoar é retirar a vingança das próprias mãos e colocar nas mãos de Deus, que julga com perfeita justiça. Você pode perdoar sem mentir. Pode perdoar sem voltar aos mesmos ambientes. Você pode perdoar sem devolver imediatamente a mesma confiança. Você pode perdoar e continuar buscando justiça. Você pode perdoar e estabelecer limites. Você pode perdoar e permanecer livre, porque o perdão não devolve o controle da sua vida ao ofensor. O perdão devolve o controle da sua vida ao Senhor. Aconteceu um fato aqui na nossa congregação há mais de 10 anos, em que eu fui testemunha de que um casal estava emprestando R$ 100.000 a outro casal. E aquele casal que recebeu 100.000 emprestado nunca pagou. Criou-se uma crise. Aquele casal que não pagou se afastou da igreja. O que emprestou permaneceu na igreja por muito tempo. Talvez há 1 ano, 2 anos atrás, eles mudaram de congregação, não estão mais congregando comigo. Mas quando aquilo aconteceu e aquele irmão negou de pagar o que devia, eu falei para ele: enquanto eu for pastor aqui você não congrega, não. Uai, pastor, o senhor é vingativo? Não, ele está perdoado, assim como aquele casal perdoou. Mas na minha congregação ele não vai. Enquanto eu mandar, ele não vai congregar. Por quê? Porque a injustiça que ele fez é muito grande. Ele está perdoado, mas ele não está livre da justiça. Então, aprenda. Perdoar é não fazer vingança com as próprias mãos, é não devolver o mal que eu recebi. Deixar que Deus resolva esta situação. Se esta jornada está edificando você,
Compartilhe este vídeo, envie para outras pessoas e convide a sua família e os seus amigos para caminhar conosco nestes dias. Além do vídeo aqui que você acabou de assistir à minha palestra, você tem um material em e-book para que você possa aprofundar-se ainda mais nesses estudos que nós estamos fazendo. Serão 60 dias. Hoje é apenas o 13º dia. Ainda temos 47 dias pela frente. E os últimos 10 dias, nós teremos 9 dias de arrependimento com encontros pela manhã. E no 10º dia, o dia do Yom Kippur, nós teremos um encontro às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Lembre-se, a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence àquele que pode restaurar, o Deus que restaura. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar orando por você. Eterno Deus, Pai de misericórdia e juiz perfeito, colocamos diante de Ti todas as nossas feridas, dores e relacionamentos quebrados. Tu conhece aquilo que sofremos e também conhece aquilo que ainda pesa em nosso coração. Hoje renunciamos à vingança pessoal e entregamos em Tuas mãos todo julgamento. Dá-nos graça para perdoar sem negar a verdade. Coragem para buscar justiça pelos caminhos corretos e sabedoria para estabelecer limites que protejam a vida. Cura nossa memória para que ela deixe de produzir amargura e passe a produzir discernimento. Livra-nos da manipulação, da culpa e do medo. Ensina-nos a distinguir perdão, reconciliação, confiança e convivência. Onde houver arrependimento verdadeiro, abre caminhos de restauração. Onde houver perigo, conceda-nos prudência para preservar a vida. Forma em nós o caráter do Messias Yeshua, que venceu o mal sem reproduzir o mal. Declaramos que nosso futuro não será governado pela vingança, mas pela tua graça, pela tua verdade e pela tua justiça. Em nome de Jesus, o Messias Yeshua. Amém. Que Deus abençoe. Espero você no próximo encontro.